Então, para todos, muito boa tarde. Iniciamos mais uma edição do programa Prova dos 9. De 15 em 15 dias estamos aqui para olhar para a atualidade local e regional. Em estúdio contamos com a presença de Cátia Pinto pelo Partido Chega, João Carlos Almeida pelo PSD e Vítor Cavalheiro pelo Partido Socialista. A Câmara de Vila de Rei está nesta altura a estudar incentivos à fixação de médicos, tendo mesmo levado este assunto à última reunião do Executivo. É assim que volta a saúde de novo aqui a este programa e neste caso por, digamos, aqui, e já há algum tempo aqui atrás tinha sido abordada esta questão. Cátia, podemos estar aqui a abrir uma caixa de Pandora para ver quem dá mais para ter os médicos, os profissionais de saúde no seu concelho? Boa tarde. Antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel, a Rádio Condestável e todos os nossos ouvintes através da Rádio Condestável e também através de vídeo. De facto, podemos estar a abrir uma caixa de Pandora. Não, isto são coisas que às vezes só criadas e depois postas em prática é que vamos ver se de facto trazem benefício ou não. De certa forma, a Vila de Rei veio há pouco tempo dizer que ia criar este incentivo, este regulamento, mas há uns tempos atrás o nosso Presidente da Câmara também veio dizer que estava a pensar criar um regulamento incentivo à fixação de médicos. Até agora não sabemos se isto é para levar para a frente, se não. Na altura também falou noutra opção, que era tentar saber junto dos médicos formados do Conselho o que é que a Câmara podia fazer para que eles voltassem, regressassem ao nosso Conselho. Até agora não temos mais informações sobre isso, não sabemos se é para pôr em prática, se não é, quais são as medidas postas e criadas para este regulamento e esperemos que daqui para a frente seja-nos dito alguma coisa, seja comunicado também alguma coisa. Por exemplo, o problema dos médicos não é só no nosso concelho, mas sendo que estamos a abordar principalmente os problemas do nosso concelho, aqui em Cernache, ainda agora há pouco tempo, alguém me disse que tentou ligar para o centro de saúde e que aquilo que obteve foi ligue para a semana, pode ser que para o próximo mês consiga consultas. O problema é que para o próximo mês as consultas também já estão um bocado limitadas e provavelmente quando o senhor for ligar para lá já está tudo marcado. Sendo que isto é um problema, como também já foi dito várias vezes e como nós também já trouxemos aqui, é um problema que já vem de outros anos anteriores e não é só um problema a nível do Concelho de Sertém, é um problema a nível nacional e também podemos hoje receber a notícia, hoje ou esta semana, de que o Ministro da Saúde ia abrir cerca de 900 vagas para médicos de família. Será que é verdade? Será que se vai mesmo concretizar? Esperemos abrir concurso ele pode abrir e deve de o fazer. Exatamente. Só que não sabemos é quantos médicos virão e se irão candidatar a este concurso. Esperemos que se venha a resolver este problema, porque já está na altura e de facto é um problema que tem que ser resolvido o quanto antes, porque é impensável este problema. João Carlos Almeida, esta situação, como já tínhamos aqui falado quando se falou, foi aflorado a questão de uma ação de dar 2.000 ou 2.500 euros, falou-se já nessa altura na abertura de uma corrida a ver quem dá mais e será isso que estamos a ver e que vamos ter que eventualmente entrar nesse jogo, porque em jeito de brincadeira, o Presidente da Câmara de Vila de Rei dizia que, por exemplo, há aqui um concelho à volta que provavelmente não tem problemas em dar 30.000 euros. É verdade. Ora bem, antes de mais cumprimentar a Cátia Pinto, o Vítor Cavalheiro, o Luís Pescaia e o auditório que nos ouve. Isto, de facto, vai-se abrir um precedente que é difícil de alguém ficar de fora, pelo menos dos municípios do interior que sofrem. E quando estamos a falar do interior, não somos só nós. Eu estive a dar uma análise dos municípios que têm regulamentos. Aliás, tem aqui um regulamento de Torres Novas, mas há os regulamentos que se foi aqui falou, que a Cátia falou, que também, que o Presidente,
o nosso Presidente já me pôs essa hipótese, todos têm que ter um regulamento, não são iguais, são idênticos, valores diferentes, variam no tipo de apoio, mas já se está aqui a criar uma corrida, já vai ser quase que já com montantes envolvidos, já ver quem é que dá mais. Vamos lá ver, o que se falou aqui de Vila de Rei, eles não estão a criar um regulamento. Ainda não é opinião sobre a hipótese de criar exatamente, onde o vice-presidente da Câmara de Vila de Rei, discordando da situação, porque é uma responsabilidade da administração central, que se chamou isto um circo, e portanto não concordando com a situação. Portanto, mas o problema é que agora a Cátia referiu, e é verdade, e o Ministro da Saúde vai criar 900 médicos abrir vagas. E com uma condição inicial de aumentar o ordenado de base de 40% e ter casa para esses médicos de formação inicial que se possam já até fazer a especialidade nos concelhos nos concelhos com mais necessidades. Porque diz ele que, sendo um jovem a formar-se, que ainda não formou família, e mais facilmente se pode adaptar a ficar e com os incentivos que são dados a ficar nesse concelho ou nessa zona do interior. Mas isto demora uma década. O problema é que se não for feito, e eu acredito que vão, e eu acredito na boa vontade do Governo neste aspecto, só que acordaram tarde. Porque o problema demora uma década e nós não podemos demorar 10 anos, daqui a 10 anos, sem nada a fazer, a situação vai se agravar, como nós já falámos aqui. Sertã está numa situação equilibrada até os médicos residentes começarem a reformar. Portanto, vai acontecer o mesmo, ou pior, do que tem estado a acontecer em São Ernesto do Jardim. E, portanto, está-se aqui a criar uma corrida. Vou dar um exemplo de regulamentos que têm incentivos bastante mais abaixo daquilo que temos falado. Sinfões atribui um valor mensal de 200 euros para a habitação. Isto não... Para os valores que estamos já a falar, isto não é nada. Ninguém lá vai por causa dos 200 euros de habitação. Torres Novas, 400 euros mês. E a devolução, no caso, para casa própria, ou então para arrendamento, tem sempre direito aos 400 euros. Devolução do IMI, se tiver, tem os 400 euros, ou devolução do IMI, se tiver habitação própria. Penedono, habitação gratuita ou 450 euros por mês. E 5 mil euros ano, até ao montante de 15 mil euros, ou seja, estando lá durante 3 anos, tem esse montante. Porto Alegre arranjou 10 habitações T1 e T2 só para médicos. Salvaterra de Magos dá 700 euros mês. Benavente, disposto a pagar 200 mil euros ano à equipa de médicos que se fixem e sirvam os utentes do concelho. Tem várias freguesias. Portanto, estamos a falar um município que terá uma capacidade financeira distinta da nossa, não podia ser Sertã, como é óbvio, nem temos 200 mil euros ano para fixação de médico, de uma equipa médica que se fixe lá, para além dos vencimentos que eles já possam ter. Portanto, quando, no fundo, nós temos um problema que não é inédito e não é só, digamos, dos concelhos do interior do Pinhal. Já há anos anteriores, o interior disputava médicos do litoral e com uma agravante. Na altura, agora não sei se é tanto assim, mas em 2014 ou 2015 havia muitos... a disputa mesmo com França, que oferecia rendimentos muito mais elevados para levar os nossos médicos a exercer lá. Portanto, ou seja, ainda mais o Estado é um dos cursos que mais caros fica aos contribuintes, e depois de formado tem toda a liberdade de poder
emigrar como qualquer outra pessoa a ganhar com condições melhores. Isso é um problema. Mas eu verifiquei que mesmo outras realidades diferentes das nossas, mas o próprio, por exemplo, o Brasil, que é uma situação muito diferente de Portugal, muito maior, luta com o mesmo problema para ter médicos no interior. Portanto, tem esta mesma situação. Agora, isto criou-se porquê? Criou-se porque fomos sempre obrigados, foi sempre controlado os números clausos na formação de médicos. Aqueles que são formados não vão para o interior, porque se houvesse excesso ou uma oferta maior de médicos, alguns sujeitavam-se. Mas não, eles podem escolher porque têm sempre onde ficar, em situações onde eles acham que é mais agradável para eles, uma situação até de evolução da própria... Porque o que é que se queixam muitos médicos? Estando no interior, tendo menos recursos, têm que se desdobrar em situações que, se calhar, noutras situações com outros profissionais, em hospitais maiores, não o terão que fazer. Portanto, há aqui várias nuances. Agora, os incentivos que estamos aqui a falar, eu acho que se fosse jovem médico, pensava 2 vezes. Eu não sei se podemos, futuramente, estes médicos que agora vão ter um rendimento de base com mais 40% e já com casa paga, não poderão usufruir penso que não poderão acumular com estes incentivos dos municípios, porque já é condição de que façam a especialidade em hospitais do interior, ou se colocam em centros de saúde do interior, e, portanto, tem esse aumento de remuneração. Agora, de facto, quando a Pampilhosa da Serra avança com 2.500 euros mês por... Mação. Mação, peço desculpa, Mação. Pampilhosa também já tem qualquer coisa, não sei quantos. Não sei quanto é, mas lembro-me que recordo que dá casa com tudo posto. Agora, Mação, um concelho pequeno como nós conhecemos, de facto, está a elevar a fasquia. Agora, coloca-se aquela questão que eu também já coloquei. Então, e os outros? Como é que é? Os que estão a exercer, os que estão a dar o litro ali, não vão ter essa benesse de remuneração, vão reclamar. Eu reclamava se fosse eu, não é? Portanto, então agora este bem, e eu estou cá a fazer o serviço e não tenho... Estou a ganhar menos do que eles, portanto, este aqui é o grande problema. E depois, se isto for multiplicar por todos os médicos que estão ao serviço do Conselho, é uma carga, de facto, significativa. E no fundo, é uma coisa como... Tenho de dar razão ao vice-presidente da Câmara de Vila de Rei. Nós estamos a substituir ao Estado que não devíamos fazer. O problema é que, quando as coisas começam mesmo a doer, nós temos que fazer pela vida. E, portanto, em detrimento de, se calhar, fazer alguns investimentos, vamos tentar desviar algum dinheiro para fazer, de acordo com o regulamento, para incentivar estes profissionais. É triste ter que ser assim, mas se calhar, no momento em que estamos, não há muita volta a dar. Isto vai mesmo acontecer e vai haver aqui... Pronto, nós, contribuintes, vamos ter que, dos nossos impostos, dispor de algum desse dinheiro de um regulamento próprio de apoio aos médicos para se fixarem no Conselho. Vítor, é a inversão total do ónus, digamos assim, na matéria daquilo que diz a Constituição da República, que temos direito à saúde? Então, cumprimentar primeiro a Cátia, o João Carlos Almeida, o Luís Biscaia e os ouvintes da Rádio Condestável. Sim, é um pouco isso. Infelizmente é o que acontece, não é? Nós andámos aqui muito tempo a discutir um problema local e pensávamos que isto era local, mas afinal já chegamos aqui todos à conclusão, já se falou aqui em tanta coisa que não é um problema local, é um problema nacional e não é um problema do interior, é um problema do país, porque nós em tempos temos que criar incentivos para virem para o interior, não? Agora é criar incentivos para virem para o interior, é para irem para qualquer lado, porque
falou-se aqui, portanto, o Ministro da Saúde, 900 vagas, mas para as 900 vagas é preciso que haja quem concorra, não é? E ele diz também uma coisa, a medida estrutural para resolver a falta de médicos passa por aumentar a formação destes profissionais, que é o que o João Carlos também já aqui disse, porque não se formando médicos, deixa de haver, pronto, e isso é realmente um problema que se tem vindo a agravar nos últimos tempos. Pronto, e agora as câmaras a qualquer custo tentam realmente cativar pessoas para as suas áreas, com estes incentivos que eu não sei se serão suficientes, não é? Não me parece que, se calhar não é por incentivos, porque há médicos que preferem provavelmente andar a fazer prestação de serviços do que fixarem-se numa determinada zona. Estamos a falar também em termos monetários, não é? Eu também terei aqui uma nota, o SNS pagou em 2022 108 milhões de horas extraordinárias. Pronto, há muitos serviços, por exemplo, na falta de médicos, são complementados com horas extraordinárias. Não quer dizer que os médicos também tenham vontade de as fazer, mas muitas vezes também não é imposição, mas se calhar também para resolver algumas questões, acabam por fazê-las. E pronto, esta questão dos incentivos, falou-se aqui também, é verdade aquilo que a Cátia disse, que o nosso Presidente também prometeu apresentar um regulamento também com os incentivos. Felizmente nós ainda não estamos nessa fase. O único problema que temos vindo aqui a discutir e que pensávamos que era realmente um problema que se ficaria restrito a Sernache do Bom Jardim, não vai ser, como já disse o João Carlos Almeida, todos nós sabemos que a muito curto prazo vamos ter o problema também no Conselho, que já existe nos outros. Nós neste momento temos 7 médicos no Conselho, 7 médicos do quadro, chamemos-lhe assim, embora 2 estejam ausentes por baixa, e temos mais um contratado. Temos agora um contratado em Sernache e um na Sertã, 7 médicos para uma população de 14 mil utentes, para aí assim. Mesmo assim não estamos tão mal quanto os nossos concelhos aqui à volta, nomeadamente Vila de Rei, que já está com esses problemas, Mação também com problemas grandes, e outros que nós vimos por aí, portanto estão uma série deles, não é? Mas o problema vai também acentuar-se a curto prazo aqui na Sertã. E também não sei qual é a ideia, o que é que a Câmara poderá fazer. Eu não estou tanto de acordo com a teoria do vice-presidente da Câmara de Vila de Rei, a dizer que não entra no circo. Eu acho que a Câmara está lá para tentar resolver o problema dos seus municípios. Portanto, este é um problema, não é dúvida que é um problema. Cabe ao Governo, com muita coisa cabe ao Governo, e depois acabam por ser os municípios a substituir-se ao Governo. Embora eu diga aqui muitas vezes nas minhas discussões, às vezes com o João Carlos Almeida, que o dinheiro é da Câmara, tudo bem, mas grande parte do dinheiro da Câmara vem do Orçamento do Estado, como nós sabemos. Portanto, não é a mesma coisa, mas pronto. Agora, isto passa, acho eu, passa. E também tenho muitas dúvidas que estes incentivos, alguns que o João Carlos Almeida aqui mencionou, são irrelevantes, não atraem nada, rigorosamente nada. Não é por isso, porque já noutros tempos, quando vinham para cá, no tempo do serviço médico à periferia, os médicos vinham, já cá tinham casa e tudo, também já havia casa, que eu lembro-me nessa altura. Estamos a falar de alguns que estão aí ainda e que cumpriram o serviço médico à periferia, também tinham casa e também já falámos aqui que em Sernache também já houve uma médica que teve colocada em Sernache com uma casa paga pela Câmara, na altura, o executivo do PSD já fazia isso, portanto. E isso não é suficiente, portanto haverá mais alguma coisa. Enquanto houver possibilidade das pessoas poderem transitar para várias localidades, para vários centros de saúde, para vários pontos do país, é isso que está a acontecer, e é isso que não acho suficiente estes regulamentos que se vão criar só com muito dinheiro. E depois é como o João Carlos Almeida disse, que eu concordo plenamente, que é realmente depois a disparidade que existe entre um profissional
que ganha não sei quanto, e outro que já lá está e que ganha menos, uma quantia assim significativa. Não será, isto é como no futebol, não é? Quando há um que ganha assim, uns grandes milhões, depois há os outros que às vezes as coisas não correm tão bem quanto isso. Não quer dizer que seja aqui o caso, mas também eu estou convencido que isso seria também para quem já está há muito tempo, ou para quem já está há algum tempo a exercer a atividade, e depois vem alguém com umas regalias completamente diferentes, não sei. Depois eu vi também aqui uma coisa que eu já falei já falámos aqui nisso, que a criação de unidades de saúde familiares seria uma boa solução, e parece que o Governo também está apostado em criar mais algumas unidades de saúde familiares, porque é uma unidade de saúde familiar que é paga em função da atividade, do desempenho, de números, e provavelmente poderá dar uma cobertura muito maior, portanto, em termos de utentes, não é? A cobertura será muito maior do que o médico. O médico normalmente é obrigado a ter 1.750, não sei, ou 1.750 ou 1.900 utentes no seu fecheiro. Quando há saúde familiar, quando há essas unidades de saúde familiares, há uma abrangência muito maior, mas também, em vez de trabalharem 4 ou 5 horas, trabalham o tempo que for necessário. Isso pode ser uma solução. E há médicos que não se importam de constituir estas unidades de saúde familiares. Mas pronto, como o problema maior parece ser efetivamente a falta de médicos nesta área, com a especialidade de medicina geral e familiar, que é portanto a especialidade agora, o problema não me parece que seja muito fácil de resolver a curto prazo, como já aqui foi dito também, eu acho que concordo plenamente, enquanto não houver realmente a formação de mais médicos, portanto, a saída das universidades, porque os que saem são insuficientes para estes buracos que nós sabemos que existem a nível do país. Não é a nível da Sertana, é a nível do interior, agora é a nível do país. Não é? Até nas zonas, naquelas zonas mais populosas e naquelas zonas que nós pensamos que são as grandes cidades, até aí nesses sítios existe um problema. Eu vi aqui há dias, por causa da questão das unidades de saúde familiar, dizer que o Governo tinha deixado de estar em banho-maria a questão da classe C, que era aqueles que tinham aberto para essas unidades de saúde familiar. Com aquilo que o Vítor falou do valor que o Estado pagou o ano passado, de certeza absoluta que daria mais que suficiente para poder abrir unidades, pelo menos algumas unidades de saúde familiar, e poderem resolver alguns desses problemas. Pois, eu não sei bem qual é a classificação. Eu aqui vi, era uma unidade de saúde familiar modelo B. Sim, portanto, modelo B, há vários modelos. Não sei exatamente, também não aprofundei, mas sei que as unidades de saúde familiar resolvem problemas porque têm uma abrangência grande em termos de utentes, portanto, têm um horário muito alargado também, e é uma solução que o Governo tem estado a ponderar, e com poucos recursos, se calhar com mais trabalho, porque, como eu digo aqui, e também a questão dos médicos, há muitos médicos que nós sabemos que andam em prestação de serviços e que não estão interessados, não concorrem para estas vagas, porque se calhar é muito mais rentável andarem em prestações de serviços do que fixarem-se num determinado local. Horas extraordinárias, muitas, já se falou, não é? Se calhar prestação de serviços também é consoante o serviço que prestam e se calhar mais bem pagos, nós já ouvimos também falar em termos de custo-hora. Porque tem essa hipótese, se não lhes dessem a hipótese de fazer hoje prestação de serviços, porque há necessidade. Há necessidade. E vão-se valer daquilo que lhe é mais rentável, obviamente. Pois, tem sido, mas é o recurso. Nós, por exemplo, o caso aqui da Sertã, neste caso, eu sei também porque tenho alguma informação, mesmo que a ULS muitas vezes queira contratar médicos para, como já falámos numa Assembleia Municipal, que por acaso foi realizada aqui em Sernach, a questão dos médicos, a questão de contratar médicos, as empresas neste momento não conseguem fornecer médicos também para tapar estes buracos. É que as empresas que estão, portanto, contratam médicos e que os colocam, pronto. Eu estou a dizer isto porque sei
que é muito difícil, por exemplo, no caso da Sertã, neste momento, não é porque não haja vontade, dizer, quer da parte do Centro de Saúde, quer da parte da OLS, em resolver o problema. Não conseguem, não têm médicos. Na altura o Nuno Melo disse, eu vou mandar uma listagem e tal. E efetivamente mandou a listagem, até fiz chegar a listagem, mas mesmo assim, essas empresas muitas vezes dizem, não temos ninguém para ir tapar um buraco ou fazer um serviço de atendimento permanente, que eu sei que os médicos aqui da Sertã neste momento estão a ficar altamente sobrecarregados para continuar a assegurar o serviço de atendimento permanente. E se calhar o serviço de atendimento permanente, digo eu aqui, não tenho nada que estou a dizer por dizer, mas qualquer dia passa a ser difícil se calhar conseguir manter um serviço de atendimento permanente na Sertã com 24 horas. Porquê? Porque não há médicos, porque depois agora reformam-se mais 3, não é? Alguns fazem serviço de atendimento permanente que até poderiam não fazer, estariam dispensados, mas estão a fazer no espírito colaboração para garantir o serviço. E eu acho que as pessoas também com o tempo vão se cansando, não é? Portanto, as idades vão avançando, a pessoa vai ficando cansada e se calhar não é muito agradável para quem tem uma certa idade já ficar ali uma noite inteira a fazer serviço de atendimento permanente. Pronto, digo eu, não é? Sim. Estamos aqui a falar em buracos e de facto há quem defenda, os sindicatos vieram dizer que esta medida dos 900 vagas seria, é sempre positivo, mas que não deixa de ser um remendo, porque não resolve. Aliás, em 2019 houve uma colocação de médicos no interior, 348, um dos maiores números de anos. A partir daí veio sempre a diminuir e os problemas que nós temos são visíveis. Ou seja, isto é um problema que foi descuidado por muitos governos seguidos. Pois nós temos. E não se impõem para, digamos, que o poder da classe médica tem, que muitas vezes são os próprios a impedir que haja mais cursos abertos no nosso país. Isso tem que acabar. Portanto, quando estamos aqui a falar em problemas, o Vítor Cavalheiro disse que depois cria-se um problema porque os outros, se o outro está a ganhar 3 mil euros, vem um que ganha os mesmos 3 mil mais 2.500. Então, e eu estou aqui a dar o litro. Mas isto não são jogadores de futebol, porque nos jogadores de futebol há decalagens muito maiores, mas também fazem trabalhos diferentes, cada um joga de sua maneira. Aqui fazem o mesmo trabalho. Mas também se ressentem, João Carlos, também há... Sim, mas... vezes já não é tão visível, não é? Mas nem todos podem crescer. Cristiano Ronaldo e Messi e por aí fora. E são... de facto, valores astronómicos. Às vezes criam-se maus ambientes nos balneários, por essas situações. Mas estamos a falar de profissionais que fazem o mesmo horário, o mesmo trabalho e que depois têm salários diferentes, para além de que o que já existe tem lá trabalho há muitos anos. Portanto, isso vai ser outro problema. Mas, no fundo, este problema tem que ser a começar. Há aqui situações que vão ter que a unidade familiar pode ser que ajude. Muitas coisas têm que ser, muitas iniciativas para tentar, de alguma forma, reduzir a pressão que se mantém. Como fez, por exemplo, os julgados de paz vieram tirar algum peso, alguma pressão que havia nos tribunais, porque há muita situação, porque é que havia de ir para o tribunal. E agora aos julgados de paz fica muito mais barato e até determinados montantes pode ser resolvido ali. E, portanto, tira muitas coisas e é muito mais rápido que um tribunal, que nós sabemos que é o tempo que demora. Portanto, são situações pontuais que podem vir a resolver de alguma forma. Agora, não tenhamos dúvidas que ou se coloca mãos à obra e nestas situações destes 900 médicos, destas 900 vagas e o incentivo de 40% vai resolver de alguma forma futuramente, mas muito mais tem que ser feito para que daqui a uma década, pelo menos, não estejamos a falar dos mesmos problemas que temos hoje. Para além da carga de impostos que nós pagamos, começamos a pensar que o Serviço Nacional de Saúde está a retroceder, porque nós sempre consideramos que tínhamos um bom Serviço Nacional de Saúde. E eu considero que, quando estamos muitas vezes, nos passa pelas portas de ir a um hospital, que há serviços que no fundo, que são de qualidade. Agora, o problema é, de facto, a falta de médicos de família. Nós queremos uma consulta
estamos a ser acompanhados a fazer exames, depois vamos marcar só na última terça-feira do mês, mas quando vamos marcar na última terça-feira já é para mais um mês depois, e portanto andamos aqui de mês a mês, 2 em 2 meses, para conseguir ver os resultados, muitas vezes, de exames que nos mandaram fazer, depois tem que se marcar outra consulta. E é isto que não pode acontecer, como não pode acontecer irmos de madrugada para... Eu ainda vou à terça-feira de manhã, que é a última terça-feira do mês, para marcar consulta para o médico de família. E, por norma, não consigo para a semana assim, mas consigo para o mês a seguir. Agora, ir de madrugada para poder ganhar a vez, para marcar a própria consulta, isto não é admissível. Portanto, são situações de ser humano que têm que mudar. Quem consegue conseguir marcar a consulta, ainda se consegue. Agora, nos sítios onde não há nenhuma hipótese, nenhuma alternativa, nem de marcar, nem de nada, aí é um bocado mais complicado. E nós aqui no nosso Conselho, felizmente, não temos essa situação, não é? Temos as extensões todas, tem médico que vai lá, não se calhar com a mesma... A regularidade acho que é suficiente. Por caso do Castelo, Pedrógão, Cabeçudo, Várzea, Troviscal, todos têm médico. Ainda não houve nenhum problema por aí. Ainda não houve nenhum problema por aí. O maior problema que tem acontecido é efetivamente em Sernás, porque também é uma população nunca esteve praticamente sem médico. Pode haver ali mas porque estamos a falar de portanto, um número muito elevado de utentes. Mas pronto, é como a gente diz, não é? Quando eu digo que o problema é antigo e os governos parece que colocaram à sombra sobre o assunto, é que em 2015 tentou-se resolver o problema da falta de médicos indo buscar os reformados para tornarem a vir para o Serviço Nacional de Saúde. E até agora não aumentaram os números clausos, não aumentaram os cursos, tirando algumas situações pontuais. Porquê? Estavam à espera que o problema, que a população diminuísse e que o problema se ultrapassasse por si só. Não, as medidas que estão a ser tomadas agora pelo Pizarro deviam começar a tomar muito antes, mas agora são estas e muitas outras que têm que vir. E têm que deixar muitas vezes digamos que o corporativismo da classe médica que se protegem de tal forma que prejudicam a população ao não criar, não deixarem criar condições ou fazerem entraves na criação de condições para haver formação de mais médicos. Porque, como já disse aqui, há enfermeiros que estão a emigrar ou que chegaram a emigrar, não é tanto agora a crise, por causa de falta de trabalho em Portugal. Se isso acontecesse aos médicos, não vinha mal ao mundo. Não deixavam de ser os bons profissionais que são, porque a formação é igual para todos. Agora, não. A classe médica foi de tal maneira protegida que estamos a deparar com o problema que estamos. Cátia, esta matéria é uma matéria que vai continuar e vai, eventualmente, por aquilo que ouvimos aqui, a tentar agudizar-se. Sim, vai continuar. Esperemos nós que não, mas infelizmente vai continuar e vai continuar por muitos tempos, não só na classe médica, mas se nós formos observar neste momento outras profissões, se calhar existem outras profissões que neste momento já estão subcarregadas e que efetivamente a maior parte dos jovens, não só os jovens, mas toda a população, vai ter que, tem que emigrar para ir à procura de uma qualidade de vida melhor e de um ordenado melhor, mas de certa forma não é só que neste momento é a falta de médicos, mas daqui a uns anos vamos nos deparar com falta de pessoas noutros setores, noutras profissões, porque está a ficar tão complicado, mas tão complicado neste momento viver em Portugal, que eu falo por mim, falo pelos jovens, que nós queremos ficar, mas de certa forma é muito complicado, porque se nós formos a ver, vamos ficar num país que de certa forma não nos oferece empregabilidade, uma vida estável, hoje em dia ter uma vida estável é um bocado complicado, mas em questão de ordenados, um ordenado decente para que consigamos sobreviver, porque já nem é viver, porque nós atualmente em Portugal nós sobrevivemos, está a ser muito complicado e de certa forma os jovens e toda a outra população têm que se desenrascar e de certa forma acaba por ter que abandonar o país, porque vamos supor, um jovem vai continuar a viver em casa dos pais até aos 30, 40 anos, não vai poder ter a sua casa, não vai poder construir a sua família. Começa a ser um bocado complicado. E às vezes já falámos aqui, mas
poderão vir outras pessoas, é certo, poderão vir outras pessoas de outros países para Portugal para exercer nessas profissões, mas se calhar chega a um ponto em que se nós portugueses não ficamos, será que essas pessoas que vêm ficarão? Provavelmente também vão para outros países à procura de uma vida melhor e de uma estabilidade maior, mas é um problema que ocorre a nível nacional e de certa forma tem que ser resolvido, e quanto mais depressa melhor, mas é um problema que é um bocadinho complicado e teremos que arranjar aqui umas soluções para que consigamos alterar isto. Vítor, ainda voltando a esta questão, para depois avançarmos para o próximo tema, esta questão da imigração, de ir buscar médicos fora, há depois um outro problema, que é o problema da barreira da língua e, eventualmente, de a ordem dos médicos aceitar a credenciação, aceitar as credenciais que eles trazem. Pois eles, a língua, pronto, nós temos tido aqui no Conselho já médicos espanhóis, de outros países, uma língua está mais ou menos acessível, as pessoas terão alguma dificuldade num caso ou noutro, mas de uma forma geral acabam por depois perceber e não tem sido assim muito difícil e tem dado aí, pronto, e tem sido bom também, tem colmatado aí algumas falhas. Agora, é verdade que nós também ouvimos isso, eu por acaso não sei o número, mas sei que é um número bastante significativo que está pendente na ordem dos médicos para que possam exercer, para que lhes seja concedido ou seja reconhecido, portanto, em Portugal, a cédula profissional para exercício da medicina. Nós sabemos que existe um número muito significativo, já ouvimos aí, por acaso não sei, sei que é significativo, mas não sei quanto é que é. Isso realmente, pronto, aí eu acho que às vezes o que é que nos parece? Parece-nos que a ordem dos médicos quer efetivamente fazer o controle, quer a este nível, portanto, quer a nível daquilo que já falámos, dos números escolares, que, portanto, formavam-se aquilo que a ordem dos médicos queria e não aquilo que o país precisa, porque eu estou convencido que não faltariam alunos para ingressar em medicina, acho que não faltariam. Falta realmente é criar essas condições de maneira a que tive uma universidade, eu já não me recordo bem, era para abrir uma universidade de medicina, a ordem dos médicos levanta 1000 obstáculos, não é? Pronto, não sei, isto é realmente... E o problema que o Vitor está a falar é verdade, quer dizer, médicos do exterior que passam o diabo para poder exercer em Portugal porque têm que se inscrever na ordem e não conseguem por várias determinadas situações e, portanto, isso é mais do mesmo. Portanto, eu compreendo que nós temos de ter uma salvaguarda e não seja qualquer profissional com qualquer curso que venha exercer o mesmo que fazem os outros de cá. Mas nós sabemos que as complicações, já tenho ouvido falar, profissionais médicos estrangeiros que têm tido uma luta enorme para lhe dar a equivalência para eles poderem. E isso de facto não nos ajuda em nada e portanto na altura de dificuldades, numa altura de crise, nós temos que, costuma-se dizer muitas vezes que em tempo de guerra não se limpam armas, não vamos agora facilitar tudo e mais alguma coisa, mas tem que haver algum reconhecimento das dificuldades que estamos a passar. E eu acho que a classe médica em Portugal continuam a querer ser eles o centro das atenções e não facilitam em nada. E isso é visível. Diz-se que é um descrédito haver médicos desempregados. Eu não sei se é descrédito. Para a medicina, que seria... Mas eu também não sei se é assim tanto. Eu também não digo... Não é? Pois, só para os médicos? Pronto, estamos a falar de uma área muito sensível, que é a medicina, pronto, é uma área bastante sensível, não é igual a qualquer uma outra, não é? Mas eu também acho que realmente se tivesse que haver, ou se os médicos tivessem que montar um consultório, como um advogado monta um consultório, e atender os seus clientes, não vejo, não, mas não é essa, não tem sido esse o entendimento.
E por isso é que chegámos ao ponto em que estamos, não é? Ao ponto de haver esta carência enorme que não acontece em mais nenhuma. Pronto, agora pode acontecer, mas já houve também problemas a nível da enfermagem. Neste momento acho que isso está mais ou menos ultrapassado. Não há enfermeiros suficientes, alguns vão para fora até. Até mesmo a nível de médicos estrangeiros, nomeadamente espanhóis e de línguas mais ou menos equivalentes que se possam entender, já foi mais visível do que agora. Nós tivemos aqui médicos, mesmo na Sertã, Vila Castinheira de Pera, me chegou a ter lá uma espanhola, e ultimamente nem tem sido tão visível assim, porque se calhar nem eles já ou continuam com essas dificuldades nas equivalências, ou também não têm interesse em vir para Portugal. Porque, por exemplo, eu não acredito que não hajam médicos brasileiros que em Portugal ganhassem mais do que no Brasil, e nós temos tido muita imigração do Brasil e neste momento está a aumentar. Não vêm médicos porquê? Se calhar porque não lhes dão equivalência. A nível do Brasil temos muitos na área. E a questão da língua aqui, a questão da língua não se colocava. Por exemplo, agora era um problema. Agora, a nível de dentistas, não é? A nível de estomatologia, dentistas, agora não é nenhum problema, não é? Temos aí... Mas isso obrigou a que os próprios, os nacionais, começassem a olhar... Na altura houve aquela resistência toda, mas obrigou-os a olhar para o interior, porque eles estavam centrados nas grandes cidades e o resto que agora, nem importava. Depois tiveram que abrir porque vieram os brasileiros ocupar... Quantos brasileiros vieram para Portugal exercer medicina dentária? Sim. Pois. Dezenas e dezenas deles. E fixaram-se a maior parte deles, grande parte deles no interior. Sim, e continuam muitos. E hoje, em termos de medicina dentária, nós temos escolhas. Sim. Podemos fazer escolhas. Yeah. Não é? Quando, noutros tempos era exatamente o contrário, não havia também. Agora, pode ser que, a nível da medicina familiar, consigamos também, um dia mais tarde, chegar a esse ponto, não é? Mas eu penso que até mesmo a nível de técnicas e de situações, o Brasil consegue estar na linha da frente em muitas situações. Não é por causa do curso ser do Brasil que deixa de ter importância. Agora, é claro, é evidente que, havendo algum controle, mas com algum equilíbrio, que eu acho que muitas vezes não há. Muito bem, avançamos então para o próximo tema que é proposto pela Cátia Pinto e que tem a ver com a célebre carta de perigosidade de incêndio rural que foi suspensa, mas o verão está aí à porta e aquilo que se questiona é o que é que vai acontecer, com que é que nos vamos reger se entram então em vigor os planos municipais. Cátia. De facto, a carta de perigosidade foi suspensa até 2024. Por um lado, acaba por ser bom, porque nós somos no interior e quem conhece a carta de perigosidade sabe que, de certa forma, ia-nos proibir, entre aspas, de circularmos em certos sítios, e nós que estamos no interior somos sempre as pessoas mais afetadas, mas devido a isto, aquilo que aconteceu é que a carta de perigosidade fica suspensa e começa a estar em vigor os ditos planos municipais de defesa da floresta contra os incêndios. Aquilo que eu pergunto é, o plano vai ser atualizado? Se não vai ser atualizado, como é que vai ser? Se ainda vai ser atualizado até ao início deste verão e se vão começar a tomar medidas para esta nova época de incêndios? Porque os incêndios é algo que nos tem que preocupar a todos, né? Nós estamos no interior, já passámos por situações muito complicadas e de facto muito tristes e lamentáveis, e deve ser algo que o município e que o próprio governo se deve preocupar e que deve tomar medidas para que este tipo de situações não aconteçam, mas de certa forma não estar a prejudicar sempre os mesmos. Vítor, esta questão ainda esta semana foi levantada pelo próprio Presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra no aniversário do Conselho, e ele falava sobre essa matéria e que ele falava na questão de haver, não eventualmente no Governo, mas a nível técnico, dos técnicos, daqueles que não são eleitos e que têm apenas responsabilidade de assinar os relatórios, uma certa preocupação, porque
é uma grande chatice para essas pessoas ainda haver gente no interior e que seria muito melhor se elas estivessem todas juntas ali, tipo rebanho, à volta de uma cidade, uma coisa qualquer, onde não dessem trabalho. Ele utilizava mesmo quase que... Não quis utilizar a questão o termo rebanho, mas quase que lhe tocou para dizer que é uma grande, para alguns é uma grande chatice ter gente no interior, e por isso mesmo esta carta de perigosidade que, no caso do Conselho, 95% do Conselho, durante o verão, as pessoas não poderiam usufruir do Conselho, não poderiam sair quase que de casa para poderem circular, porque não é... Existe floresta, não pode haver a circulação de pessoas na floresta com aquela carta que foi posta e que, a bem de todos nós, foi suspensa. É assim... Pois, a carta está suspensa, portanto, não vale a pena estarmos a falar nela porque está suspensa. Agora vamos ver o que é que vem... Exatamente. Ainda bem que ela foi suspensa. Não, é que na altura em que foi suspensa, ela se calhar nem sequer devia ter sido aprovada sem ter... foi suspensa depois de contestação dos conselhos, não é? Nomeadamente, estamos a falar de Pampilhosa, não é? Onde ele dizia, eu aqui... Sou em cima da água. É em cima da barragem. É a única hipótese que eu tenho de fazer uma casa. Já não tenho mais nenhum espaço onde possa fazer casas. Pronto, mas isso está fora de questão neste momento e mantém-se, então, como disse a Cátia, os anteriores planos. Os técnicos, o João Carlos Almeida é técnico dessa área. Os técnicos do município têm que se cingir às regras, não é? Portanto, às vezes nós quando eu também estive portanto, no Executivo, também estive politicamente no Executivo, não é? E a nossa vontade muitas vezes é ultrapassar essas situações, tentar resolver problemas, achamos que aquilo que é muito melhor para o interior, achamos que é muito melhor para o Conselho, mas depois lá está o tal problema da legislação muitas vezes não permitir que se vá mais longe ou que se consiga ultrapassar esses problemas, portanto, que é o que nós andamos aqui a falar e que a tendência não é para aliviar, acho que é para se agravar, que digo eu, o João Carlos Almeida sabe isso melhor, mas acho que a tendência é que é para se agravar. Eu aí, portanto, fala o político, querendo, não é sacudir a água da capote, imputar responsabilidades a um técnico, mas um técnico o técnico limita-se a cumprir aquilo que está na lei e o que é a lei, portanto, e não pode passar além disso. Pronto, mas apesar de tudo, nós agora voltando à situação do plano de defesa da floresta contra incêndios e tal, já não era muito vantajoso para nós, como nós sabemos, já tínhamos aqui, portanto, uma taxa elevada de perigosidade alta ou muito alta, já tínhamos essa taxa. Então, se a carta de perigosidade fosse para manter isso, então era muito, muito maior. Mas pronto, eu acho que agora temos que nos cingir àquilo que é a carta que está, regular-nos por aí nesta época e depois, quando for aprovado, espero bem que, como também já foi dada a possibilidade de dizer que, como disse a Ana Abrunhosa quando esteve aqui, quando foi suspensa a carta, e ela fez uma entrevista para a rádio quando estavam na altura ali em Vila de Rei, que haverá uma participação muito mais ativa dos municípios. Eu acho que agora os municípios têm efetivamente que tentar fazer o seu trabalho e depois tentar defender o seu território, que é disso que estamos a falar, porque quem faz estas cartas de perigosidade não está a pensar se o interior está deserto ou está para se desertificar ainda mais do que aquilo que já existe, e parece que a tendência com esta carta seria exatamente para isso. Agora esperemos bem que depois deste alerta e de vermos que realmente que várias câmaras, principalmente a nível do interior, se revoltaram com essa medida, que haja alguma atenção e que se venha realmente, não digo
se calhar, que seja aquilo que as pessoas pensam, ou que gostariam que fosse, mas pelo menos que haja realmente alguma abertura dentro daquilo que é possível, não é? Dentro daquilo que temos que ter a preocupação dos incêndios, mas também para além da preocupação dos incêndios, e é muito grande e devemos tê-la, também temos que ter outras preocupações. Portanto, e é isso que realmente eu acho que os municípios devem preparar-se para a próxima Carta de Perigosidade. João Carlos, um dos exemplos que eu ouvi e que eventualmente será dos mais brilhantes, digamos assim, é a questão da Carta de Perigosidade sísmica que Lisboa tem. Pela lógica, ninguém podia viver em Lisboa. Portanto, se vamos aplicar a Carta de Perigosidade de risco de incêndio no interior, vamos ter também a obrigar a ter que salvaguardar, porque os incêndios a gente sabe mais ou menos como é que eles podem começar e até precaver. Agora, um sismo, não. Exato, isso é um bom exemplo. Pois é. Nós tivemos sempre incêndios dentro da nossa história no interior. Era a zona do Pinhal, tivemos sempre incêndios. Agora estamos E de grandes dimensões. E de grandes dimensões. Agora é mais visível, é mais comum, porque de facto as alterações climatéricas assim o ditam, o tempo mais seco, a falta de limpeza que não há e que havia antigamente também ajudava, porque as pessoas estavam próximos da floresta. O problema é esse. É que os técnicos não conseguem ver. É que nós, se afastamos as pessoas da floresta, ela fica abandonada. E eles querem combater os incêndios no interior afastando as pessoas do interior. Como que dizia o nosso presidente da Câmara, o José Farinha Nunes, se formos todos para Lisboa, resolve o problema. Não há fica cá ninguém, mas de facto ninguém toma conta da floresta. E, portanto, eu acho que os técnicos que fazem estas cartas deviam morar no interior, pelo menos uns anos, para saber o que é morar no interior. Porque quando se faz as cartas, não se pode só valorizar as árvores. Temos que valorizar tudo. Não se pode olhar só em frente, tem que se olhar para a esquerda e para a direita. E os técnicos do ICNF e da APA, que vão ao limite... E da AGIF, atenção, porque isto vem da AGIF. Exato. Vão ao limite, e eu tive um caso particular de um cliente que tem uma propriedade no Trísio que passou uma estrada e que faz uma barreira de 1,5 metro de altura e que quer um acesso ao seu terreno, nem seja para o trator ir lá porque tomar conta da propriedade, e não queriam deixar abrir a passagem. Então, mas é assim, nós vamos ao limite de proibir as pessoas de entrar na sua propriedade. A Carta de Perigosidade de Incêndio, que estava suspensa até ao final de março deste ano, ficou suspensa porque tinham que ter a colaboração dos municípios. Um mês antes para entrar em vigor, estavam a chamar os municípios a dar opinião. Um mês, ou seja, 2 ou 3. Mas que é isto? Eles fazem a Carta de Perigosidade de Incêndio. Mas os municípios agora também já deviam estar preparados para esta situação. Deviam, e estão, se chamarem à colaboração. Agora, a Carta de Perigosidade de Incêndio é feita em Lisboa com uma carta nacional. Não, a cartografia e o conhecimento local tem que ser feito por cada município. Como tem a Carta de Perigosidade de Incêndio municipal, se estiver adequada, se estiver bem feita, adaptá-la à Carta Nacional de cada concelho e fazer o puzzle. Agora, os senhores lá em Lisboa, que não sabem o que é viver no interior, se calhar nunca cá meteram os pés. Que inclusive a Cátia estava a dizer que não se pode passear na floresta. Não se pode trabalhar na floresta. Trabalhar, sim. O que é que acontece às empresas que trabalham na floresta? Nós temos empresas que criam riqueza no interior, que ainda é uma das poucas riquezas que temos cá, de bens de pessoas que trabalham na floresta, serrações, tudo. Então havia parte do ano. O risco de incêndio neste momento, nós já temos 7.000 hectares ardidos nesta altura. Portanto, o risco de incêndio já é quase todo o ano. Em inverno houve incêndios grandes incêndios em pleno inverno. Os grandes incêndios de 2017 foram fora da época de incêndios, em junho e outubro. O risco de incêndio, como dizia o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Estado tem que alterar a configuração dos apoios, porque agora não há o apoio para os bombeiros tem que ser todo o ano. Quando houver porque os bombeiros, tirando
o período da época de risco de incêndio, que é reconhecida como risco de incêndio, se houver incêndios, são ressarcidos para a autoridade e pelo DSIR das despesas que gastam de gasóleo, dos gastos da manutenção dos carros, das avarias, tudo. Mas se for fora da época, já não têm direito. Mas isto é admissível. Não pode. Portanto, o risco de incêndio é todo o ano. E a configuração tem que alterar. E, portanto, quando os técnicos em Lisboa pensam que agora isto já mudou a configuração toda, neste momento, mesmo sem a perigosidade de incêndio da Carta Nacional está suspensa, mas aplica-se a Carta de Perigosidade de Incêndio do nosso plano de defesa contra incêndios municipal. O que não é muito diferente da Carta Nacional. Porquê? Porque o risco de incêndio é a maior parte, como nós podemos ver. Pode estar mal feita, tem que ser, mas podemos ratificar, depende de nós. É diferente. Agora, com estes novos dados, com o decreto lei de 80 que veio alterar e os consolidados urbanos, neste momento ou temos um terreno dentro do perímetro e podemos fazer a nossa casinha, ou então, como já tem acontecido, pessoas chegam lá e olha, tenho este terreno, tenho este, 3 terrenos. Onde é que eu posso construir? E nós dizemos, olha, não pode construir em nenhum. Este é risco de incêndio elevado, não pode. Está logo excluído. Este é risco baixo de incêndio, mas tem que afastar 50 metros de todas as extremas, inclusive da estrada, que é a lei que esses senhores técnicos colocaram. Ou seja, eu para combater os incêndios, posso querer fazer uma casa, já não tenho que obrigar o meu vizinho, que tem lá um pinhal que já lá estava e a casa não existia, e eu depois digo, há uma faixa de 50 metros à volta da casa que tem que ser limpa. E vou obrigar o vizinho que já lá estava, que eu construí agora, a limpar. Não, agora somos nós que temos que salvaguardar os 50 metros. Temos que ter terreno suficiente para afastar os 50 metros. Mas depois, porquê é que eu tenho que afastar 50 metros também de uma via pública? É afastando 50 metros da estrada onde o carro dos bombeiros vem, que ajuda a combater o incêndio. Faz algum sentido. São pessoas que não têm visão daquilo que estão a fazer. E este tipo de falta de visão e este impeditivo de tal ordem que as pessoas não podem fazer no terreno onde tem a sua floresta. Eu não estou a dizer, não defendo que as casas tenham de ser em qualquer lado construir e casas isoladas, não. Onde houver infraestruturas já criadas para a Câmara Municipal. Há muitos sítios onde existe e não se pode construir. Junto às estradas principais. Exato, há arruamentos. Tem tudo. Há água, há eletricidade, só não há saneamento. Nós sabemos que não há saneamento senão nas sedes de concelho e nas freguesias. Além que agora, por exemplo, Pedrógão Grande está a investir em saneamento em outras aldeias. Pronto, é um bom exemplo. Mas, de facto, isto manda que as pessoas que deviam construir a sua casinha junto da sua propriedade não vai construir, tem que comprar um lote. Quanto é que custa um lote na Sertão, em Sernacho, nos tempos que correm? 40, 50, 60 mil euros. Não há dinheiro para isso. Não constroem no concelho. Ou vão comprar um apartamento. Ou por isso simplesmente vão embora. E, portanto, como dizia a Cátia há bocadinho, neste momento os jovens têm uma dificuldade porque não conseguem alugar, não conseguem construir casa, principalmente com a inflação e com os juros a subir. E, portanto, é um problema que se criou muitos anos e agora querem fazer arrendamento coercivo. Então, mas agora as pessoas fazem uma casa e são obrigadas a alugar porque o governo deixou criar este problema. É como aos médicos, é igual. Devia ter sido ter intervenção muito antes. Agora não, agora está a arrebentar pelas costuras, vai demorar 10 anos a resolver o problema. E, portanto, são determinados estes problemas. E a falta de visão do interior, como pessoas que dizem, eu defendo o mesmo, nós não somos aqui nenhuma reserva, não somos nenhum animais para eles visitarem nas férias para dizer assim, vamos lá ali ver aquela zona verde. Não, nós estamos aqui, nós temos economia, nós temos que sobreviver cá e, portanto, haja discriminação positiva. Agora, impedir que nós possamos viver no interior para defender as árvores, não pode ser. Isso é que não pode ser. Não cabemos cá por causa da floresta. Vamos então embora.
então depois a floresta acaba por arder porque não está lá ninguém. E, portanto, são este tipo de situações que eu acho que, e bem, que os municípios têm, e se não fosse a voz dos municípios em conjunto, a carta iria mesmo para a frente, mas os políticos às vezes têm que ter a sensibilidade não é, de ouvir, é que são mesmo obrigados, as pessoas caem em cima. E de facto, o Presidente José da Serra tem de facto dito algumas verdades, e não só, mas todos nós. E pronto, é isto que eu critico dos técnicos, não têm uma visão abrangente e que tiveram aquela formação, e para eles o que é importante é de facto o verde, o resto é para esquecer. Cátia, para fechar, esta situação de estarmos ainda numa situação de indecisão ou de não haver regras bem definidas vai poder pôr em perigo os próximos tempos, e cingindo-nos apenas à carta que existe nesta altura para podermos trabalhar e defender, digamos assim, também estes territórios. Sim, de certa forma, sim. Por exemplo, a carta que o município tem neste momento foi criada em setembro de 2015 e tem cerca de uma vigência de 5 anos. Ou seja, a meu ver, não sei se os meus colegas concordam comigo, mas a meu ver, esta carta está completamente desatualizada. Eu creio que já houve revisões posteriores. Provavelmente já houve. É aquilo que está disponibilizado. A Defesa da Floresta contra incêndios, última reunião, 4/3/2021. Eu, garantidamente que já houve. Provavelmente já houve, mas aquilo que está. Muitas alterações. Pronto, pode não ter havido, mas já houve. Mas aquilo que está disponibilizado no site ainda é de 2015. A carta, para bem, devia ser revista todos os anos. Exatamente. Sim, e ela é aprovada todos os anos. Todos os anos é aprovada. Há uma reunião, não é? Que deve estar para, se não aconteceu, deve estar para acontecer brevemente. Mexida todos os anos, não é só aprovado todos os anos, o que vem de trás. É a revista mesmo. Pois. Exatamente. Porque há situações que não se mantêm da mesma forma. Exato. E depois há outra situação aqui que eu já disse, não me vou calar nas Assembleias Municipais enquanto isto não estiver resolvido. Nós não termos acesso às cartas de perigosidade de incêndio. Nós temos acesso a todos os mecanismos do PDM da Sertã no site da Câmara. Mas as cartas de perigosidade de incêndio, que é uma coisa essencial hoje para sabermos se é viável a construção de uma habitação, não temos acesso. Temos que ir ao gabinete florestal. E eu continuo a questionar porque é que nós não temos acesso à carta. E outra carta que não temos acesso, que é muito importante, porque a questão da perigosidade de incêndio é florestal. Em agrícola não tem as mesmas regras. E a classificação dos solos nós também não temos acesso. Porquê? Temos que ir ao gabinete florestal da Câmara. E porquê é que eu tenho que perder tempo a ir à Câmara Municipal e fazer perder tempo aos técnicos da Câmara Municipal por uma coisa que eu podia ter, como outros municípios têm, no site da Câmara? Portanto, situações que não se compreendem. Em determinada altura houve uma situação que era a carta de perigosidade de incêndio não está, reparem bem, está disponível no ICNF. Nós temos disponível, inclusive, a carta de perigosidade de incêndio da Sertã no ICNF. Não temos no município da Sertã. E porquê? Ouvi uma história que era o seguinte: assim os incendiários sabem, tomam conhecimento das zonas de perigosidade de incêndio e pode ser mau. Isto é a brincar com as pessoas que trabalham, é a brincar com quem trabalha. Portanto, é uma das críticas que eu continuo e não vou calar até obrigar a que estas cartas sejam disponibilizadas aos técnicos e aos municípios em geral. Cátia, para terminar. Sim, mesmo para terminar. De certa forma, como já aqui foi falado, é importante a limpeza envolvente às aldeias, mas também é necessário começarmos a fazer um levantamento de estradões florestais e averiguar os estados dos mesmos, porque pode acontecer alguma coisa e, de certa forma, algum fogo, algum incêndio grave. E os bombeiros, para se dirigirem lá, chegam lá e têm os estradões impedidos, de alguma forma, estradas sem saída, e é perigoso, quer para os bombeiros, quer para a população que pode ir. População residente nesses lugares. Exato. Sim, senhor. Então, vamos avançar já para as habituais notas soltas, notas positivas e notas negativas. Começamos então também pela Cátia Pinto.
Então, como notas positivas, tenho o prémio de 5 estrelas de regiões, voltou a ser distinguida, o Maranhão voltou a ser distinguido. Também tenho a doçaria tradicional, que vai estar em destaque no dia 16 de Abril na Alameda da Carvalha. E tenho também a Romaria de São Nuno e Santa Maria, que será realizada no final do mês. Pontos negativos, tenho a falta de limpeza nas casas de banho do Castelo, que também já foi noticiado pela comarca da Sertã. Tenho os problemas com o passadiço e com as braçadeiras da Avenida de Gonçalo Rodrigues Caldeira, e de certa forma também tenho a Romaria de São Nuno e Santa Maria, porque foi comunicado muito em cima da hora, e há alguns pontos do concelho hoje começou a ser tapada a estrutura, a lona anterior onde estava a publicitar a Romaria de São Nuno e Santa Maria, começou a ser tapada com a lona das comemorações do 25 de Abril. Muito bem, avançamos então agora para as notas soltas também. João Carlos Almeida. Ora, uma coincidente com a Cátia, de facto o Maranhão mais uma vez distinguido com prémio 5 estrelas, que já conquistou, já é para a segunda vez. Portanto, isto é um prémio muito importante para o investimento que nós fizemos a nível do município, e não é um prémio qualquer, porque isto para ser eleito são marcas vencedoras, tiveram envolvidos 400 e tal pessoas e 900 marcas. Portanto, ser distinguido com um prémio 5 estrelas pela segunda vez é de facto, o Maranhão deve ser mesmo bom, além de que eu ainda não consegui interiorizar, mas vou lá chegar, começar a degustar um pouco. Depois, outra nota positiva, e hoje vai ser mais positivas. Ferreira do Zezer faz uma Assembleia Municipal Jovem. Nós já fizemos uma Assembleia Municipal Jovem na Sertã. E para além de orçamento participativo, que eu ainda não consigo visualizar, acho que também era uma boa oportunidade deste Executivo pensar numa situação destas e dar oportunidade aos jovens de estarem mais próximos da política e de passarem por esta experiência. Depois, uma das situações que foi passada no Executivo, numa reunião do Executivo, o vereador do PSD, o Paulo Luís Farinha, defendeu que as casas devolutas e em mau estado devem, o município deve utilizar todos os mecanismos legais para penalizar ou para obrigar que as pessoas façam alguma coisa, ou vender, ou recuperar, ou então, eu também já numa Assembleia anterior, há uns anos, tinha proposto que a Câmara adquirisse os imóveis, os recuperasse e depois ou vendesse ou alugasse. É uma das situações e, pronto, agora voltaram à carga com isto e eu acho que é muito positivo também. E para terminar, muito positivo, que eu gostei muito, não fui ao lançamento do livro, não tenho o livro, mas o programa do Fernando Alves na TSF, onde nos levam os caminhos, foi entrevistar o autor do livro Cipote, portanto, uma aldeia da Sertã, pelo Luís Farinha, um historiador, portanto, que é natural do Cipote, e que de facto foi delicioso ouvir a entrevista do Fernando Alves ao Luís Farinha, a falar da sua terra, a falar de coisas que nos dizem muito, porque nós somos do interior, e quando estamos aqui a falar do interior, as coisas que se faziam antigamente, o que é que os passatempos das pessoas, o trabalho em comunidade, tudo aquilo que, de facto, dito por ele, e com a entrevista do Fernando Alves, que é, de facto, também um repórter digno do seu nome, foi muito... Eu fiquei, de facto, dentro do carro de manhã a ouvir a entrevista. E, portanto, eu acho que já está também... pode ser visível nas redes sociais, mas, de facto, diz-nos muito porque é uma pessoa que é um historiador da nossa terra, que é natural de uma aldeia e que teve o cuidado de fazer um livro a contar quase que as histórias da sua infância
e que foi muito interessante. Portanto, deixo esta nota para acabar. Muito bem, não devemos comentar as notas soltas, mas Vítor Cavalheiro, foi também delicioso poder assistir àquela sessão da apresentação do livro, porque o Vítor Cavalheiro estava lá também. Exatamente, tive o gosto de lá estar e concordo plenamente com aquilo que foi dito aqui pelo João Carlos Almeida. Notas positivas, é comum, pronto. O Maranhão, não há dúvida que é uma nota de realce, não é? É um produto gastronómico com uma grande pujança no nosso concelho. E mais uma vez, portanto, obteve um prémio que já não nos surpreende muito, uma vez que realmente sabemos que o Maranhão é realmente um prato forte na nossa zona. Depois, o stand Frigi, também nós temos aqui uma série de comércio nesta área de automóveis e não sei quantos, também é interessante haver uma dessas empresas distinguida com este prémio. Portanto, este prémio, como disse o João Carlos Almeida, tem uma participação muito grande de consumidores. Portanto, parabéns ao stand Frigi, pelo sinal que está a prestar um bom serviço. Os outros também prestam, mas alguém tem que ser. Portanto, foi este, para a próxima poderá ser outro. Depois, ainda como positiva, mas mais como alerta, o município de Oleiros disponibiliza triturador à comunidade. Acho que é uma boa ideia, portanto, eu acho que o município da Santana poderia eventualmente fazer o mesmo, digo eu, portanto, e creio que até tem o equipamento. Não sei se seria muito rentável, mas de qualquer modo acho que é positivo e serve também de alerta. Foi mais nesse sentido que eu trouxe. E como nota negativa, que eu não costumo trazer, mas desta vez, e como tivemos aqui a falar, perigosidade, prazo para limpar as matas, é também mais uma nota de alerta, no sentido das pessoas ficarem mais sensibilizadas, embora para a questão da limpeza. Termina no próximo dia 30 de Abril, nós já aqui em tempos falámos muito sobre isto, agora, portanto, isto parece que entrou já um assunto mais comum, já é um assunto de rotina, mas de qualquer modo continua a ser muito importante. E trouxe mais no sentido de sensibilização e de dizer que, no aspecto mais negativo, porque nós andamos sempre aqui a falar dos munícipes, mas também temos que falar dos organismos públicos, que muitas vezes não fazem eles o papel que deviam fazer. Recomendam, faz-se, nomeadamente as câmaras, as juntas de freguesia, etc. É mais também um pouco nesse sentido que também tenham o cuidado, para além de nós andarmos aqui e de ser imposto e bem aos munícipes a obrigação de fazerem esse trabalho. Se não o fizerem, têm coimas e a Câmara substitui-se. Se as câmaras não fizeram, não sei quem é que as substitui. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Prova dos 9. De hoje a 15 dias cá estaremos. Recordo que o programa vai para o ar ao domingo depois das 13 e com repetição à quarta-feira depois das 21, e a partir dessa altura fica também disponível em podcast na página da Rádio Contestável e também em vídeo no canal da Rádio Contestável em Contestável TV.